Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um encontro poético nesta quarentena que nós estamos chamando de quarentena poética. Nós estamos hoje, deixa eu olhar aqui no meu caderno de anotações, eu acho que hoje é a 37ª live, isso mesmo, é a 37ª transmissão ao vivo e hoje nós temos mais uma convidada especial, mais uma pessoa que vai contar aqui a sua história, que é a Annalise Soares. Como foi que eu conheci a Annalise? Através da minha amiga Edmara, por isso que eu estou com essa camisa, que tem o nome do cordel, que foi um presente de Edmara. A minha amiga Edmara, que gosta muito de leitura, que ama ler, Edmara, Elane, Maria Rita, são amigas queridas, que também são profissionais da fotografia, que fazem os meus ensaios fotográficos. Tem um monte de foto por aí, que eu fico me amostrando nas redes sociais com os retratos bonitos, pois são elas que tiram esses retratos maravilhosos da Fotografare. Eu sempre marco, também tem nos meus retratos também tem a Fotografare. Eu aconselho que vocês sigam o Instagram da Fotografare. Então a Edmara, certo dia, compartilhou comigo um story da Annalise, dizendo, olha, a Annalise está falando sobre cordel. E aí eu fui lá ver, porque vocês sabem que onde tem cordel a gente quer saber. E aí eu vi os stories da Annalise, e ela falando sobre o cordel, eu não lembro, mas era uma data marcante sobre o cordel, eu não lembro exatamente sobre o que era. Mas como a gente sempre quer estar perto de quem fala sobre o cordel, a gente sempre quer agregar, né, o movimento do cordel. Então comecei a seguir a Annalise, falei com ela, compartilhei os stories, e aí a gente começou a conversar um pouco. Foi quando começaram as transmissões ao vivo todos os dias. Eu estava observando, vendo o Instagram, e vi várias postagens da Annalise falando sobre literatura, sobre livro. Já vou dizer a vocês que sigam o Instagram de Annalise, Annalise Soares. Pronto, quando vocês encontrarem o Instagram dela, vocês vão ver o quanto ela gosta de literatura, de livro. E a gente vai hoje conhecer essa história, vai conhecer o trabalho da Annalise. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Obrigada aliás, boa noite a todos que estão aqui com a gente, um prazer. Eu estou muito feliz, eu estou realmente feliz de estar aqui hoje e participar desta live, porque eu adoro essa conversa, esse contato que é possível, né, pelas redes sociais, e especialmente por causa da literatura, que a literatura une, e eu acredito muito nisso, então é um grande prazer participar aqui com você hoje. Então, a gente tem feito muitas conversas com cordelistas, né, que a maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho é o pessoal do cordel, ou que escreve, ou que lê, que aprecia. E foi quando a Edmara me mandou uma história seu falando sobre o cordel. Eu quero conhecer quem é a Annalise, já quero conversar com ela e conhecer a história dela. Sim, eu me lembro bem desse dia. Quem visita seu Instagram sabe o quanto você gosta de livro, de literatura, de leitura. E aí eu queria que você contasse, antes de você contar, né, sobre essa relação de amor com a literatura, eu queria que você contasse um pouco quem é você. Quem é a Annalise Soares? Sim, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Bom, pessoal, eu sou Annalise Soares, eu sou jornalista de formação, tenho 30 anos. E trabalhei por 6 anos em redação, né, em redações várias, dentro do mundo, universo do jornalismo. Trabalhei em diversas editorias, assim, desde gravidez, comportamento, saúde, educação, economia, política, cidades, enfim, eu trabalhei em vários campos dentro do jornalismo. E há 1 ano e quase meio, mais ou menos, eu tenho me dedicado à escrita do meu romance, né, e também à produção de conteúdo literário aqui no Instagram, e também agora, recentemente, eu iniciei o meu canal no YouTube. Então, com esse objetivo de fazer conexões com pessoas que também amam literatura, ou que não conhecem ou querem ler, então é esse contato humano e que mais me interessa, né? E, bom, eu sou mineira, né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas, mas eu estudei em Bauru. Você falou que vai conversar com o Pedro amanhã. Eu estudei em Bauru, eu fiz o Unesp lá, né? Eu fiz a faculdade de jornalismo, mas eu moro aqui em São Paulo faz quase 8 anos agora, então já estou na estrada já há 12 anos.
E eu amo literatura, literatura faz parte de mim, da minha essência. Meu pai é escritor, né? Ele tem vários livros publicados, especialmente na infanto-juvenis, né? Mas também tem livros, entre aspas, para adultos, né? Porque eu acho que essa categoria é bem... a gente pode conversar sobre, mas... E minha mãe, ela é jornalista também, mas ela escreve bastante. E o meu amor, assim, à poesia, que eu divulgo bastante, tem um projeto do Drummond aqui no meu Instagram, né? Vem mais até da minha mãe, porque ela é, assim, super apaixonada, sempre declama. Inclusive, é quem primeiramente me falou sobre o cordel, né? Porque ela é muito apaixonada por poesia e ela já viajou muito, assim, na vida dela para vários estados do Nordeste e teve esse contato, obviamente, antes de mim, né? Que ela tem uns anos aí a mais na estrada, mas ela sempre contou na minha casa, lá em Minas, tinham alguns quadros do J. Borges, e ela sempre falou dessa, né, dessa cultura e foi introduzindo, assim. E, bom, aí agora com esse meu trabalho aqui no Instagram, no YouTube, tenho tentado sempre pesquisar e conhecer cada vez mais, né, sobre literatura, principalmente literatura brasileira. Inclusive, eu queria fazer um salve aqui, que bom é que a gente está fazendo essa live, que hoje é dia da literatura brasileira, e é realmente a minha maior paixão. Então, eu estou muito contente de esparramar essa palavra. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu sou essa pessoa que está ultimamente vivendo para divulgar a literatura e escrever também, né? Porque é parte de mim mesmo. A minha ligação com a escrita é desde sempre que eu tenho isso. E, bom, eu não sei, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem muitos aspectos aí da minha vida que eu posso falar. Eu sou mãe de 2 gatinhas, literalmente, são gatas, a Capitu e a Frida. E é isso, assim, sou muito apaixonada por literatura brasileira e cada vez mais me encontrando nesse universo poético, né, da poesia. E eu acredito que a literatura brasileira, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre. É como o universo do cordel. Né? Certamente, nossa, é muito rico. Porque também o Brasil é isso, né? É tão grande, tem tantas culturas dentro da nossa cultura, né? Os seus pais são mineiros? Sim. O meu pai, ele é da cidade de Formiga, que fica ali um pouco mais próximo de Belo Horizonte, mas fica no meio do caminho. E minha mãe é de Passos mesmo, né? Essa cidade de onde eu sou, que é uma cidade do sudoeste de Minas, né? Que fica ali perto da represa de Furnas. É próximo à fronteira com São Paulo, perto de Ribeirão Preto, mais ou menos. Entendi. Deixa eu falar o nome do pessoal que está aqui. Os meus amigos e os seus amigos que também estão chegando por aqui. Eu já vi algumas pessoas. Se eu esquecer o nome de alguém, você pode falar também, viu? Porque eu me atrapalho com esse teclado do Instagram todos os dias. Ah, sim! Eu não sei lidar muito bem com essa passagem de mensagem. Mariana Medeiros. Mariana. Marcel Trindade, Rosilene Pimentel, Isaac Dias. Thelma está dizendo bem-vindo do Paulo Vinícius. Pati Melo também está por aqui. Seja bem-vinda, Pati, mais uma vez. Antônio Rocha comentou. Boa noite, sucesso e abraços. Muito obrigada. Elaine Christie também. Estudos literários. Ressaca poética. A Agnes. A Agnes. Itamara também está por aqui. Ana Mazeiro. Todos lidos livros. Aurita Tabajara. Thelma já falei. Inarinha, Gilvânia Leal. Aqui já falei, todo mundo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Compartilhem a transmissão, principalmente com quem vocês sabem que gosta de poesia, de literatura, de cordel, enfim. Sim. Annalise, o que é que esse momento de quarentena, o que é que esse momento tem significado para você? Eu tenho feito essa pergunta a várias pessoas, porque cada uma interpreta de uma forma, né? Algumas pessoas acham que é momento de recuar, de desacelerar, outras pessoas estão produzindo. Eu particularmente, eu oscilo entre uma coisa e outra. Tem dia que eu produzo bastante, tem dia que eu durmo o dia todo. O que esse momento tem significado para você?
Olha, Isabel, eu acho que eu sou, neste momento, neste instante já, eu sou essa pessoa que tenta presentificar o máximo possível de tudo o que vivo, né? Um trabalho que é muito difícil, claro, e eu comecei a fazer isso por causa da ansiedade, né? Eu já tive problema real, assim, de síndrome do pânico, ansiedade. Então, eu comecei a olhar e tentar olhar e trabalhar em mim essa presentificação do hoje, do agora e do aqui e agora, né? Que é um mantra praticamente na minha vida. A quarentena, para mim, ela tem muitos aspectos. Eu também reajo cada dia de uma maneira. Eu acho que cada minuto de uma maneira nós isso, assim, somos no gerúndio, né? A gente vai sendo na vida, é o que eu acredito. Então a gente precisa ir se formando e sermos orgânicos, tanto de pensamento quanto somos físicos, né? Fisicamente orgânicos. Então, para mim, a quarentena é um momento, eu acho que especialmente de reflexão, né? Claro, eu acho que olhar para dentro de si é um momento que todos ganhamos. Todos, quando eu digo, é claro que pessoas que têm condições mínimas, né, de ter uma casa, de ter uma, né, não digo de pessoas que estão com uma vulnerabilidade aí que a gente sabe que existe. Mas dentro deste universo de pessoas que estão em casa, que têm condições, eu acho que é um momento que é uma oportunidade de reflexão sobre a vida, sobre a sociedade, sobre escolhas, né, sobre aquilo em que acreditamos e decidimos acreditar, né, quais são as nossas verdades, porque eu acho que verdades são muitas, como socialmente estamos convivendo, coexistindo, né, e existindo como pessoa. Eu me faço muitas essas reflexões todas. Então, eu acho que mais do que pensar para dentro, que eu acho que é necessário, também eu convido as pessoas com quem eu converso e a mim mesma a pensar também em si como um ser coletivo e social, né? O que eu vejo que acontece é que as pessoas, muitas pessoas, e eu me incluo, porque às vezes somos isso mesmo, egoístas, ou a gente vai pelo instinto de se salvar, mas existe um pensamento muito egoísta em diversos aspectos, mas assim, eu tento olhar com empatia, até mesmo aquelas pessoas que pensam muito diferente de mim sobre esse momento, porque é um momento único. A minha geração, a geração dos meus pais, eu acho que até dos meus avós, nunca passou por algo parecido, né, de uma quarentena por uma pandemia e sabe, uma coisa que é realmente mundial e a gente não tem realmente respostas para isso, né. A minha irmã é médica e ela está na linha de frente, né, desse problema, dessa doença. Converso muito com ela também. Estou tentando aprender e olhar para todos os profissionais, não só médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas maqueiros, faxineiras, né, pessoas da administração, enfim, pessoas que realmente não têm a possibilidade de fazer o que eu estou fazendo, que é me resguardar, ficar em casa, e ter esse olhar realmente aberto para tentar aprender, absorver, né, e abraçar tudo aquilo que existe e que está acontecendo à minha volta e comigo mesmo, né. Então são muitas as reflexões, tem dias que são mais difíceis, tem dias que me dá um pouco de tristeza, né, uma certa ansiedade, até porque meus pais estão em Minas, minha irmã está em Limeira trabalhando, eu estou aqui, não tem muita, né, possibilidade de contato, e também pelo país e também pelo mundo, a gente vai refletindo sobre tudo, né? Mas eu tento, trazer a beleza, a possibilidade, os novos caminhos e me armar com aquilo que eu tenho de melhor, que no caso é a minha paixão pela literatura, a minha vontade de aprender. Então, por exemplo, no meu Instagram, tenho tentado
trazer poemas. Eu criei um projeto chamado Poesia em Tempos de Quarentena, que tem a participação de várias mulheres de todo o Brasil. E é isso, assim, é ler, é tentar elevar os pensamentos, né, e ver, assim, que a humanidade como espécie, né, e enfim, nós já passamos por muitas coisas, né, historicamente. Essa é um período, é claro que nos interessa mais, talvez porque estamos dentro dela, né, estamos vivendo isso. Mas pensando um pouco mais no coletivo, realmente um momento até de ser humilde e de entender a nossa pequenez diante de um mundo, de uma natureza, né? Veja bem, é uma coisa invisível o que nos causa medo hoje, né? Então, que coisa mais interessante a gente pensar dessa, sabe, tirar também um pouco do umbigo, olhar o por fora, mas também acho importante a gente olhar o nosso umbigo. Tudo bem também, sabe? Pensar em si, na sua saúde, na sua família, nos mais próximos. Então, assim, mesmo, é um dia depois do outro, é o que eu penso que tem que ter muita paciência. Tem dias que eu fico fazendo faxina o dia inteiro, eu não consigo fazer nada que seja mental. No outro dia eu não quero saber de olhar para minha casa e eu quero sentar e escrever. No outro eu quero só ler. Tem dia que me dá vontade de ficar, assim, existindo puramente, sem fazer nada. Mas é claro que não tem essa possibilidade, porque eu estou trabalhando normal, a minha vida continua, né? Eu trabalho de casa, o meu trabalho é o mesmo. Antes quarentena, eu tenho feito as mesmas coisas, um pouco mais de trabalho, porque eu estou com trabalho doméstico, né, na maior parte, porque meu marido me ajuda também, ele também tem a parte dele, enfim. Mas é mais ou menos isso, eu acho que a quarentena pode ser um período de reflexão para a gente. Perfeito. Na verdade, o objetivo dessas transmissões, quando a gente fala sobre poesia, é que quando a gente sempre fala poesia, a gente sempre traz alegria, reflexão, emoções, enfim. Uhum. E a gente traz isso não como uma forma de esquecer o que está acontecendo no mundo, muito pelo contrário. Né? A arte, Sim. a literatura, ela tem uma função real que reflete no nosso dia a dia, em tudo que a gente está vivendo. Então, a gente tem esse momento de poesia, já passaram por aqui várias pessoas, poesias engraçadas, coisas que muita gente diz depois que termina a transmissão. Que bom que aconteceu esse momento, que eu esqueci um pouco do que estava acontecendo no mundo, e a arte faz a gente faz com que a gente esqueça um pouco, né, se desligue um pouco, mas não se desconecte, porque nós estamos vivendo isso. É muito difícil, como você falou, né? Nós estamos passando por esse momento, nós estamos dentro dessa roda que está girando, e a gente sabe que vai passar, que é uma fase, toda fase vai passar, mas que a gente precisa estar da melhor forma possível, né, para fora e para dentro, né, enquanto saúde. E a literatura tem ajudado muito isso. Eu tenho visto com as transmissões, eu tenho visto muitos Instagrams de literatura, de mulheres que escrevem, de pessoas desse movimento literário, porque a literatura está ajudando nesse processo, né, fazendo com que a gente entre no universo do literário, nos vários universos que são os livros, mas sem esquecer do que a gente está vivendo, do que a gente precisa fazer. Estar em casa realmente é um privilégio. Né? Tem muitas pessoas que gostariam de estar em casa, tem muitas pessoas que gostariam de ter uma casa para ficar, né? Mas a gente sabe que estar em casa é um privilégio, mas a gente precisa fazer disso algo bom, mesmo dentro de casa, fazer algo positivo, né? Como você falou. Em um dia eu estou de uma forma, no outro dia eu estou de outra, e está tudo bem. E é assim mesmo. Nós somos assim. Então, nós somos assim. Verdade. Então, esse momento, essas transmissões, é para a gente conversar sobre isso, saber as várias opiniões, para a gente compartilhar mesmo as ideias e expandir mesmo as nossas consciências do que isso significa e do que vai significar para nós, né? Eu vou ler aqui alguns comentários. Não estiver olhando para cá, é porque eu estou com o computador aqui e eu acho melhor ler aqui. Daniela Bento, que tem o perfil Ressaca Poética. É isso, a quarentena não deve ser sinônimo para nos distanciarmos. Tenho buscado também refletir esse momento através da poesia, tenho feito do Ressaca Poética
essa janela de reflexão. Ressaca Poética é um podcast que a Daniela faz toda segunda-feira, ela publica e tem o Instagram dela faz a divulgação, que é a Daniela Bento, que é uma cordelista que mora aqui em Sergipe. Aurita está dizendo, veio para que possamos olhar o outro com os olhos da alma, percebermos a mãe natureza enxergando os sinais. Dias eu choro, dias eu canto, dou risadas, escrevo, olho o céu, a noite, etc. A Aurita é uma cordelista que é indígena, que mora em São Paulo, que é nordestina, que mora em São Paulo e trabalha aí em São Paulo também. Danilo Soares, isso mesmo, temos que ser mais eco, menos ego. Muito bem. Thelma Costa está dizendo, também me sinto assim, força e fé para todos nós. Gilvânia Leal, que é minha prima, está em Recife, um cheiro para minha família em Recife. É tempo de exercitar a empatia. Essa pandemia veio para mostrar que nosso bem... Essa pandemia veio para mostrar que nosso bem-estar depende do bem-estar do outro. É isso mesmo. Evaldo está dizendo, boa noite, Isabel. A quarentena veio para ensinar muita gente. Ana, sim. Muitas pessoas... O cordel, especificamente, é uma manifestação literária que ainda tem uma marca, que ainda sofre uma marca imensa de preconceito. Muitas pessoas ainda negam o fato do cordel ser uma literatura. Eu queria que você falasse sobre o que é que já foi apresentado para você do cordel. Você falou de J. Borges, que é cordelista, que é um dos patrimônios vivos que o Brasil tem, né, na área do cordel e da literatura. Mas qual é a sua proximidade com o cordel? Eu acho que vários cordelistas agora vão seguir seu Instagram. Muita gente vai mandar. Ai, que prazer. E a gente vai... Eu também vou seguir de volta, com certeza. Quero aprender muito. E aí e tem muita coisa que a gente tem publicado nas redes sociais, né? O cordel, ele é uma literatura que tem acompanhado essa transformação das comunicações. Tem cordelistas fazendo lives, tem cordelistas divulgando nos canais do YouTube. Então, ele tem passado por essas transformações e é isso que faz o cordel ainda ser uma literatura forte e viva. E aí eu queria saber de você, o que é que você tem de cordel? Já separei aqui alguns cordéis para mandar para você. Ai, que linda, querida. Sim. Qual é a sua proximidade aí com o cordel? Olha, vou manifestar a minha total ignorância nesse momento, ao vivo, no Instagram. Mas mas eu falo com uma consciência e espero trazer também a reflexão para pessoas do Sudeste, para essa região que ignora tanta coisa que acontece fora desse eixo, né, nosso. Eu já li coisas, já pesquisei sobre os cordelistas mais famosos e eu acho que foi você mesma que me deu a dica, ou a Edmara, que até comentou que quando eu falei sobre cordel, falei sobre xilogravura, e ela falou, não necessariamente acompanhado, né? Você falou de um jeito que parece que sempre tem. Então, assim, eu tenho pesquisado, mas conhecer, ter lido, falar que eu conheço a obra de alguém, eu não conheço. Eu tenho alguns aqui em casa, até pendurei alguns aqui de cenário. Não tá dando pra ver porque minha cabeça ficou na frente. Eu fui meio infeliz na hora de pendurar. Tem alguns aqui, né, em casa, coisas que eu comprei, e esses daqui especificamente são cordéis que eu ganhei de presente da minha irmã e da minha mãe, que elas viajaram recentemente para Alagoas e trouxeram, né, nessa viagem delas. Esse daqui que eu mostrei é do Davi Teixeira. Davi Teixeira no Recife. Então, tem muitos dele que estão aqui. Tinha de outros também, mas eu não sei se eu pendurei. Bom, basicamente, o que eu sei é que eu não sei. Mas eu quero saber. Até foi por isso que eu comentei aquele dia no meu Instagram, que era o dia do cordelista, eu acho, que era 19... Sim, 19 acho que é dia 19. Então, porque é isso, assim, como eu sempre ouvi poesia na vida, mas, assim, fui leitora superficial de poesia, depois eu comecei na adolescência, aquela coisa com Vinícius de Moraes, e minha mãe falava
poesia, cordel, não sei o quê, mas eu também, eu como leitora, não tinha despertado tão forte até uns anos atrás, que eu comecei a ler e tal. Recentemente eu tenho me questionado sobre também o meu leque de leitura dentro da poesia e o cordel como um subgênero, talvez, não sei se um próprio gênero em si, não sei. Mas eu tenho realmente me questionado e tentado procurar coisas que são fora do que a gente já conhece, do clássico, enfim. E o cordel é uma das minhas buscas, né? Então, por isso que eu fiz uma pesquisa, por isso que eu olhei alguns nomes que são de cordelistas mais antigos, né? E te acompanhando também, aí eu comecei a ver, né, a movimentação, né, o seu trabalho, e acompanhei algumas partes, pelo menos, de algumas lives que você tem feito, né, para ouvir vocês. E é isso, assim, é mais a minha curiosidade mesmo, né, o meu despertar e o meu convite para quem me acompanha para a gente ampliar, né, nossa visão. Porque eu acho que o cordel infelizmente, assim como outras manifestações culturais do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, são muito pouco conhecidas, muito pouco faladas entre nós que estamos aqui no eixo, principalmente eixo Rio-São Paulo, né? Então, por isso que eu estou ainda mais contente de poder conversar com você hoje e realmente trazer esse novo olhar, essa nova busca. Né? Eu acho que a nossa live ela se faz bem importante nesse sentido, né, de compartilhar as experiências e a gente ir conhecendo. Quanto mais a gente conhece sobre o cordel, como falei da mesma forma em relação à literatura, o cordel é um gênero literário que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que não conhece. Isso acontece com a gente também, né? A gente começa a pesquisar. Mas quando alguém fala o nome cordel, aí nós temos dentro dessa grande caixa, dessa imensa caixa que é o cordel, nós temos várias abordagens, né? Nós temos abordagens sobre a origem do cordel, nós temos publicações literárias sobre isso, nós temos livros teóricos sobre isso. Eu separei alguns livros para mostrar para você e para as pessoas que muitas vezes, quando a gente fala sobre cordel, eu acho que o cordel também somente no folheto. É somente o folheto do cordel, que é uma tradição que eu gosto muito. Eu não deixo de publicar os folhetos. Mas eu acho indispensável que a gente coloque os cordéis em outros suportes. Que a gente coloque os cordéis virtuais, livros, enfim. Eu defendo essa ideia. E quando a gente fala em cordel, a gente pode falar sobre a origem, nós podemos falar sobre as questões de gênero dentro do cordel, nós podemos falar sobre o cordel como prática pedagógica, nós podemos falar sobre o cordel e as tecnologias. Então, assim, é um imenso, um universo imenso e que a gente vai conversando. Por isso que já tem quase 3 anos que eu faço o cordel de quinta, e agora fazendo esse intensivão das lives, o assunto não esgota. Sempre tem uma ideia, sempre tem alguém que tem um tema, sempre tem algo a falar. Então, assim, é uma literatura muito rica. E não se preocupe pelo fato de não conhecer, porque eu acho que essa é uma ótima oportunidade que a gente tem. Então, como Com você certeza. atua no universo literário e você se predispôs a falar sobre o cordel, homenagear o Dia do Cordelista ano passado, então é a metade do caminho andado, né? Quando a gente que quando não nega, a estar aberto a entender e a aprender. Eu vou pegar aqui vou pegar aqui uns livros. Sim. Um olá para todo mundo. A Thelma está perguntando o nome do meu pai. Ah, você é escritora infantil e contadora de histórias, que legal. Thelma, o meu pai se chama Marco Túlio Costa. Ele tem alguns livros publicados em diversas editoras. Depois também eu me levanto e pego alguns livros dele para vocês verem. Mas também, como eu falei, ele tem livros infantis e juvenis, né? Mas tem outras coisas também aí já publicadas. Marco Túlio Costa.
A Pri Leitora está dizendo, Pri. Analisa é maravilhosa. Ai, meu Deus, essa minha amiga é. Você que é, sua linda. Ela é uma grande leitora, a Pri. Também fala muito sobre literatura e adoro. Maravilha. Lucineide, que também mora em São Paulo, está dizendo, tá saudando a gente aqui com palmas. Vanise Ferreira também está mandando coração. Pri está dizendo que chegou atrasada, mas chegou. Edmara está confirmando que ela tinha conversado com você sobre a estilogravura e o cordel. Ah, Quem está aqui também é minha amiga Vivi. Minha prima, que eu acabei de intimar para fazer uma live da minha família, já colocou corações e eu interpreto como que aceitou. aceitou, tem que aceitar, ué. Eu acho que ela Então, bom. aceitou. Colocou uma carinha de choro, eu acho que é de emoção. É isso mesmo. Olha só, Annalise, eu vou mostrar alguns livros sobre cordel, livros teóricos, livros que tem o próprio cordel escrito. E aí eu mostro para você e para as pessoas que estão nos acompanhando. E aí depois eu vou querer saber sobre você, sobre o que é que você tem, sobre os seus projetos, Claro. sobre esse amor por Drummond. Tem um cordel aqui de Gonçalo Ferreira da Silva, que é o presidente da Academia Brasileira de Cordel, homenageando Carlos Drummond. Vou mandar para você. E aí Ai, que lindo! vou fazer algumas sugestões de leituras. Eu quero citar, eu vou me amostrar um pouquinho, tá, Analisa? Eu vou me amostrar um pouco. Se amostre, eu quero que você se amostre para quem está aqui também comigo. Eu vou mostrar esse cordel. Esse cordel eu escrevi em 2014, eu acho. Março de 2013. É a história do soldado que bateu na professora e virou um jumento. Esse cordel, hoje eu recebi um vídeo do meu amigo Romildo, que o cantor Leone tá fazendo uma série de vídeos sobre literatura, sobre poesia e ritmo, e ele citou esse cordel e colocou lá um trecho. Então já estou me amostrando, depois eu compartilho o link para vocês verem que o cantor Leone falou lá. Tem alguns cordéis clássicos, né, que a gente pode apresentar. Esse aqui é A Sorte do Amor, que é um cordelista paraibano chamado Manuel de Almeida Filho. Era um cordelista paraibano que viveu muitos anos em Sergipe, e ele foi um dos editores, um dos revisores da editora Luzeiro, que é a editora em São Paulo. De vez em quando o pessoal da Luzeiro está aqui assistindo nossas lives. Manuel de Almeida viveu muitos anos em Sergipe, e dos vários cordéis que ele escreveu essa Sorte do Amor, que é o que eu estou lendo, né? Eu estou fazendo uma pilha das coisas que eu estou lendo nesse período. Ai, que maravilha. Fazer uma indicação. Quero mostrar um outro cordel, num outro formato, que é muito bom também. Esse cordel é da nossa amiga Daniela Bento, que está aqui nos assistindo, Ressaca Poética. Ele fala sobre Nossa, eu achei lindo essa. Muito linda essa capa aí. Muito lindo, nossa, né? Essa capa linda. aqui, ó. Incrível. Machismo, o que precisa mudar. É um cordel incrível. Ah, eu quero. Preciso. Gostei já. Daniela, presta atenção aí. Amei. Daniela, nossa. vai seguindo a Ana Luiz. Daniela está aqui. Nós temos também um livro. Esse livro é lindíssimo, que é da Aurita, Coração na Aldeia, Pés no Mundo, que é a cordelista indígena que eu falei, que está aqui. Nossa, que lindo esse título. Ai, que poético. Olha só, esse livro, gente, é lindo. A Aurita já esteve aqui, fez todo mundo chorar na nossa live. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguns. Eu vou dar um spoiler, viu, Aurita? Não reclame, não. Aqui tem todo cheio de estilogravura, gente. Esse livro é muito lindo. Nossa, que lindo, gente. Conta a história da Aurita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu risco os livros, tá, gente? Eu respondo. Eu também. Eu respondo a dedicatória. Aqui é a Aurita. Lindo. Ai, que prazer. Quero muito ler ela. Quero ela na minha biblioteca. Muito bem, a Aurita está aqui. Gilvana está dizendo, já quero também. Estou dando o spoiler das amigas aqui. Eu tenho um livro de todo mundo, eu só não tenho o meu, porque o único que eu te emprestei para uma moça que eu pesquisa. Mas depois eu mostro os meus. Nós temos também livros teóricos sobre o cordel. Esse daqui foi o Cordel no Cotidiano Escolar, da Ana Cristina Marinho e do Helder Pinheiro. Esse aqui foi um presente da minha amiga Vivi, que está aqui assistindo.
são livros teóricos. Tem um livro muito bonito do meu amigo Manuel Cavalcante, que fala sobre o sertão. Se Fala Assim no Sertão. É um livro muito bonito, com as estilogravuras de Jefferson Campos. Que já, esse povo todinho já esteve aqui nas lives, viu? Nossa, mas que chiqueza. Já. E tô Esse livro amando, que muito lindo. Estilogravura, assim, colorido. estilogravuras Nossa, coloridas. amei. Esse livro é Amei. lindo também. Deixa eu ver o que é que eu mostro mais. Eu também quero mostrar um livro do meu amigo Varnesi Nascimento, que é Histórias para Gargalhar, que são vários temas, várias pequenas histórias, né? Não são histórias inteiras, são vários pequenos poemas, e ele são engraçados e poemas que propõem reflexão. E ele colocou todos esses no livro. Varnesi Nascimento é um poeta baiano que mora em São Paulo. E atua fortemente no movimento do cordel também. Que se amostra também nas lives aqui no Instagram e no Facebook. E deixa eu mostrar também um cordel. Na próxima segunda-feira, eu vou conversar com o Estélio Torquato, que é um cordelista do Ceará, que ele escreve os clássicos da literatura em cordel. Ele escreveu esse daqui, E o Vento Levou. Tem Macunaíma. Que coisa mais linda esse trabalho, gente. Ele já escreveu Macunaíma, todo em cordel. Olha só. Nossa. Todas Nossa, eu amei histórias isso. Eu amei. O que eu li na semana passada foi esse aqui, Iracema. Gente, esse livro é lindo. Mas Não, depois eu vou precisar anotar isso e ir atrás, porque, nossa, tá tudo muito lindo. Todas essas pessoas, elas estão passando aqui pelas transmissões, né? Pelas lives. Mas, às vezes, aí eu mostro para a gente ver, para todo mundo ver mesmo, a versatilidade que tem o cordel. Né? Esse livro é muito, não é somente bonito esteticamente, ele é muito bonito poeticamente, né? Ele é muito bem escrito. Quem também tem esses folhetos transformados em cordel, minha mãe, que já escreveu várias histórias infantis para os meus sobrinhos. Então, que lindo. Então, assim, isso mostra como o cordel abrange, né, várias formas, como é possível a gente encontrar cordel. Então, é para mostrar mesmo, isso é uma parte, né? Essa parte que eu tenho por conhecer os cordelistas. Mas tem muito mais. Então, quando a gente vai ler, quando a gente vai pesquisar, a gente vai, ai meu Deus do céu, eu tenho que ler mais. É muita coisa. Parece que a gente não tem nem tempo, nem espaço para tudo isso, mas a gente quer. Agora eu também quero todos esses. Eu quero tudo, achei tudo lindo. E quanto mais a gente tem pessoas que conhecem e que falam sobre o cordel, mais a gente quer ter perto, mais a gente quer compartilhar essas experiências. Me abro toda para vocês virem falar comigo, eu quero muito aprender. E se eu puder ajudar a divulgar, eu quero esparramar essa palavra, que eu acho tão lindo. Só uma coisinha aqui, é que a Thelma me perguntou se meu pai é o Marco Túlio, da Cidade de Formiga, autor do gato siamês. Sim, o gato que falava siamês. Ele mesmo, Thelma. É este Marco Túlio de quem estou falando. Então, tem os livros dele aqui. Eu acho que ela conhece. É esse mesmo. Olha só as conexões, né? Isso é muito bom. O mundo, né, gente? Agora eu queria que você falasse do seu lado sobre esses livros que a gente tá vendo aí. Eu adorei esse cenário. Gente, meu cenário aqui, ó. Caíram 2 cordéis, mas tudo bem, mas tá aqui. Tudo bem. Eu pus aqui para fazer essa homenagem. E ali em cima tá o meu espacinho Drummond, né? Junto do Guimarães Rosa. Vocês estão vendo aqui. Bom, uma parte do meu espaço, né? Porque tem mais aqui para vocês verem. Aqui é só literatura brasileira, ó. Os livros do meu pai estão aqui, ó. Thelma está dizendo que está emocionada com esse encontro e saber a referência sobre seu pai. Ai, eu também tô. Que bom. É tão bom ver gente que conhece, né, o trabalho dele e a gente poder falar sobre isso. Eu me sinto emocionada também. Clarice Lispector, isso já é o pessoal vendo aí seus livros. Vocês já viram Clarice Lispector ali? Gente, Clarice, para quem me acompanha no Instagram, já está cansado de me ouvir falar de Clarice. Eu estou com um projeto este ano, de 2020, que é o centenário dela, né? De leitura coletiva
de Clarice Lispector, então a gente está lendo todo mês um livro, e tem sido assim muito rico, muito enriquecedor, de muito aprendizado também. E ela tem uma coleção aqui, esse espaço todo, esse trecho todo aqui é da Clarice. Ela tá ali, Porque né? a Essa carinha Giovânia, dela. ela lê a Clarice, então ela é leitora dela também. É. Ah, somos então apaixonadas. E aí eu queria que você falasse sobre o seu projeto de leitura, sobre os seus projetos de leitura. Vamos falar então dos projetos, né? São muitos, muitos na cabeça. Em andamento eu tenho dois, né? Que são o Drummondse, que eu também é toda quinta-feira, assim como você. Eu acho que quinta então é dia de poesia nesse Instagram. É, Que maravilha! O Drummondse, eu faço ele desde o ano passado. Eu estou lendo Drummond por esse calhamacinho aqui. Eu estou lendo em ordem cronológica, né? Então eu comecei em poesia, né? Porque o Drummond também era cronista. Mas então eu estou lendo desde o primeiro livro dele, que foi publicado em 1930, que é Alguma Poesia. E agora, neste momento, eu estou lendo o Boitempo 2, que é um livro já de 1973, agora, se não me engano. Agora me deu uma dúvida, mas acho que é isso. Então, é isso mesmo, 1973. Então, assim, toda quinta-feira eu compartilho uma análise, né, que eu faço de uma poesia desses livros e compartilho, né, com quem me segue um pouco deixa eu ir mostrando assim um pouquinho, porque eu vou eu fazendo adoro os livros anotação. assim, ó, marcado, todo colorido. Eu acho lindo. Eu vou fazendo anotação, eu vou fazendo, né, agora, ontem foi dia, né, eu compartilhei essa daqui, então eu vou fazendo análise pelos stories, né, isso desde o ano passado. Inclusive, esse é um projeto que eu comecei super por conta, assim, porque é um negócio que eu queria fazer para mim, pessoalmente, né, ler Drummond e mas ler, assim, profundamente, e me levou ao Pedro Drummond, né, o Pedro, ele é neto do Drummond, ele é o neto caçula, o Drummond teve 3 netos, o Drummond teve 2 filhos, um morreu meia hora depois que nasceu, que era o Carlos, Carlos Flávio, se não me engano agora, e a Maria Julieta, né, e a Maria Julieta, portanto, foi a única filha que conviveu com Drummond, né? E ela teve 3 filhos, ela foi casada com um poeta também argentino, e teve 3 filhos, um mais velho, se não me engano, já morreu, e aí ficaram 2, e o Pedro é o caçula e é quem mais cuida da obra do Drummond hoje, né? E por acaso, né, porque ele é uma pessoa muito ativa aqui e tal, ele chegou até mim, até meu Instagram, até meu trabalho, e ele acompanha, assim, toda quinta-feira a gente conversa, tem dia, ele já viajou e já mandou mensagem para mim, a gente sempre conversa sobre muitas coisas, assim, ele é uma pessoa muito interessante, assim, ele também gosta muito de literatura. Então, é esse. E o outro projeto que eu tenho, que está em andamento todo este ano, é o da Clarice, como eu estava contando. Eu faço ele junto da Ingrid, que também está aqui no Instagram falando de literatura, que é uma estudante de letras aqui de São Paulo. E então a gente pensou um projeto para todo ano e escolhemos obras da Clarice para a gente ler conjuntamente e também cronologicamente. Então a gente começou em janeiro, a gente leu janeiro e fevereiro o livro Primeiras Histórias, que é um livro de contos da Clarice, que são 10 textos, né, contos dela, da década de 40, que são os primeiros textos que ela escreveu. Agora terminamos a leitura do Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro romance da Clarice Lispector, que foi publicado em 1943. E o próximo é o livro de contos Laços de Família, que vamos ler agora em maio. Então a gente faz essa leitura, cada um faz por si no seu ritmo, né? E combinamos a discussão, né, o debate sobre a obra todo último sábado do mês. Então é isso. Eu tenho acompanhado projetos de outras pessoas também, como, por exemplo, a da leitura de Virginia Woolf, né? Que a Nani, uma amiga minha aqui do Instagram, também faz.
E, enfim, tem muitos projetos, tem o projeto de leitura da Helena Ferrante também, que a Júlia faz. Então, eu tenho acompanhado, mas que eu coordeno, que eu faço, são, por hora, esses dois. Mas tem muitos na minha cabeça aqui que não para de pensar, Uhum. principalmente dentro desse universo da literatura brasileira. Pri É. Leitora está dizendo, o projeto da Analisa é incrível, é uma verdadeira aula de leitura e de poesia. Edmara está dizendo que ela chegou até você por conta de Drummond também. Gilvânia está dizendo que já vai seguir você. Meu amigo Walter Souza Oratório, um beijo que está chegando aqui na nossa transmissão pela primeira vez. Foi meu professor querido. Lindo, um cheiro para Olha, você. Thelma Rodrigues, Thelma Costa também está aqui mandando corações. Gilvânia já tem identificado o livro de Clarice Lispector aí atrás, que também é apaixonada, já vai seguir você. Que maravilha. Muito sim, bem, acho que não tem mais comentário aqui não. Veja só, quando a gente fala do que a gente gosta, o tempo passa rapidinho, né? Então a gente já vai. verdade, Já faltam triste. 5 minutos para a gente encerrar a transmissão, mas eu queria que as pessoas lhe fizessem perguntas ou que você queria também lhe fazer algumas sugestões, indicações. Aí eu queria saber se eu posso te chamar novamente numa próxima live agora. Claro, pode sim. Estou Posso? aqui por conta. Ah, que A maravilha. pessoal também pode mandar pergunta. Gente, olha, uma coisa sobre mim, eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar de literatura. Se deixar, eu fico eternamente falando. É sempre bom. E se tem gente querendo ouvir, nossa, pronto, virou um palco, né? Pois é. Eu... Voltamos. Intervalos. Estamos. O Instagram não deixa a gente ficar o tempo que a gente quer. Ele delimita o nosso tempo, mas a gente volta e o pessoal daqui é super mobilizado, volta todo mundo de novo. Muito bem. Ah, sim, espero. Que 1 hora falando sobre literatura, sobre cordel, não é suficiente, não, gente. A gente vai, tem que emendar. A Rosilene disse que é uma live estendida, que a nossa live é sempre uma live estendida. Sempre tem que ter outra. Sim, eu quero ver se o pessoal aqui tem pergunta para fazer, né? Se tem alguma dúvida. Mas o que eu vou tomar a liberdade, porque eu sou jornalista e a gente sai do jornalismo, mas o jornalismo continua. Que eu também queria fazer essa pergunta para você, para Pode fazer. você me falar como é que você começou a escrever, né? Contar um pouquinho também Ah, como é que sim, foi esse sim, seu claro. primeiro contato com o cordel, como é que você se descobriu, né? Uma cordelista e contar um pouquinho como que foi isso. Tá, com certeza. Os meus pais são cordelistas, né? A minha mãe começou a escrever cordel depois de mim. Eu digo que é por incentivo, mas ela disse que era porque foi por pressão. Ah, Os meus pais são pernambucanos. Eu nasci aqui em Aracaju, eu e meus irmãos mais novos nascemos em Aracaju e, inclusive, tem familiares da gente aqui de Recife que sempre acompanham nossas transmissões. E sempre foi muito forte. Como eu falei, a minha família tem muita gente que escreve poesia, tem muita gente ligada à cultura, às artes de várias formas, né? Seja na música, nas manifestações culturais, na literatura, enfim. E eu sempre convivi com esse universo do cordel, porque o meu pai, além de escrever cordel, ele era repentista, ele foi repentista por muitos anos, né? Ele foi cantador de viola, improvisador, que a gente chama. Então, eu sempre convivi com isso desde a infância. E sempre fui, quando eu aprendi a escrever, eu já fui fazendo versos porque eu já tinha a cadência do cordel, a cadência da poesia. Né? O cordel ele tem uma estrutura que dá a gente uma sonoridade e uma cadência. Né? Ele é constituído geralmente em redondilhas, que são as 7 sílabas poéticas, e ele dá esse movimento, tem um esquema de rimas que dá isso, essa cadência quando a gente vai ouvir, é uma leitura característica. Tanto que quem domina a compreensão dessa cadência, quando pega um folheto, já lê o folheto automaticamente nessa cadência meio cantada do cordel. Então, eu sempre fui convivendo com isso, sempre fui presenciando isso. E eu comecei a escrever desde cedo. Então, todos os lugares onde eu ia, a escola, tinha alguma declamação, eu declamava.
Dia dos Pais, homenagem para as mães. Eu escrevia, declamava. Então, Aham, isso sempre foi muito, muito natural. Eu nunca pensei aham, em dizer, um dia eu vou ser escritora, um dia eu vou. Nunca pensei isso. Isso foi acontecendo naturalmente. Então, quando eu sou pedagoga, quando eu comecei a atuar em sala de aula, eu já levava os cordéis, já trazia um pouco do que depois se tornou um projeto, né, mais constituído de práticas pedagógicas através do cordel. Porque o cordel também, ele é uma literatura que, aqui na região Nordeste, ele alfabetizou muitas pessoas. Né? A forma como uhum, ele era distribuído, cantado e vivenciado no Nordeste, ele foi a forma que muitas pessoas utilizaram para aprender a ler. Muita gente, são muitos relatos que a gente ouve quando a gente vai estudar sobre o cordel e pesquisar, de muita gente. Eu aprendi a ler com o cordel. Ou aprendeu a ler, ou desenvolveu a leitura através do cordel. Então, é uma literatura que sempre teve muito presente. Então, sempre fui fazendo projetos em sala de aula, até que em determinado momento eu pude trazer, como eu vivenciava o cordel mais na educação, né, como professora e como escritora, mas era escritora em casa, não era escritora de me mostrar nas redes sociais, de declamar, de publicar. Era sim. um escritor Uhum, que escrevia e que guardava, que é uma outra uhum, coisa que muitos poetas fazem. Escrevem e guardam. E aí, para sim. apresentar esses cordéis para alguém, tem que estabelecer uma relação muito forte de confiança, porque são textos, são obras que ficam muitos anos guardadas. Então, depois de um determinado momento, quando eu tinha uns 15 anos de sala de aula, eu fui convidada a trabalhar numa sala de cultura, numa biblioteca, aqui em Uhum. Aracaju. Foi quando eu comecei a desenvolver, tirar da gaveta, né, e apresentar em declamações esses cordéis que estavam guardados, e aí fui me motivando a escrever e a apresentar junto com outras artes. Então, já fizemos apresentações em eventos musicais, né, em parcerias. Tem um grupo coral, que é o Grupo Vocal Vivace, que é um grupo que se apresenta com figurino de cangaceiros, cantando as músicas nordestinas, que eu apresento com cordel. Então, já fomos levando o cordel para os palcos, numa forma declamada de apresentações. Cordéis, amigos músicos que iam fazer espetáculos, a abertura era feita com cordel. Então, fui Uhum. ganhando esse movimento, isso foi crescendo, esse movimento. Ao mesmo tempo, nós fortalecíamos a escrita, né, do cordel e a organização da Academia Sergipana de Cordel, que eu estou hoje como presidente da Academia Sergipana de Cordel. E fomos Ah, que legal. fortalecendo esse movimento do cordel em Sergipe, também divulgando o meu trabalho de várias formas, como os folhetos, como os livros, como as transmissões ao vivo, sempre conversando com alguém, como as lives e também as apresentações com música, as apresentações de espetáculo, né? Eu quero lhe mostrar, deixa eu ver se eu acho, eu já misturei tudo aqui. Nós Isabel, fizemos... Oi. uma pergunta aqui, outra pergunta que eu tenho, você citou, né, a questão dos folhetos, tem os livros. Como que é a recepção das editoras para a publicação dos cordéis? Porque, assim, de modo geral, o que eu sei é que é muito difícil publicar poesia ainda no Brasil. Embora haja, claro, pequenas editoras, editoras independentes, grandes editoras aí com autores até mais renomados que publiquem, mas a poesia ela tem um público talvez que seja menor, e o cordel, neste caso, ainda não sei, você falou que tem uma editora que está aqui em São Paulo, né? Como que é essa receptividade? Como que você vê o mercado mesmo para a publicação do cordel no país? Em São Paulo tem uma editora que é a editora Luzeiro, que logo no início, antes de se chamar Luzeiro, ela se chamava editora Prelúdio. É uma das editoras mais tradicionais de publicação de cordéis. Né? Além da Uhum. editora Luzeiro de São Paulo, tem a editora Tupinanquim, no Ceará, tem a editora Queima-Bucha, em Mossoró, tem a editora Coqueiro, de Aninha, que inclusive a Aninha vai, na próxima semana, vai fazer uma transmissão com a gente para falar sobre o mercado editorial dos cordéis. Em alguns Hum, estados, o movimento é mais consistente do que outros.
Na Paraíba, em Pernambuco, existe uma diferença entre esses incentivos. Em alguns estados, esse movimento é mais forte do que outros. É um movimento que está crescendo. O cordel ele começa a ser aceito de uma forma que ainda para nós ainda não é a forma digna, mas não é tão rejeitado como antes. Nós temos cordéis, nós temos editores que estão, nós temos cordelistas que estão publicando em grandes editoras, tem cordéis que foram adotados como livros didáticos, né, como livros paradidáticos nas escolas. Então, assim, é um movimento crescente que em alguns estados ainda é mais forte, em outros ainda não. As publicações que eu consigo fazer aqui em Sergipe são publicações independentes. Eu acabo utilizando as redes sociais para divulgar e isso, né, de alguma forma, me traz um lado muito positivo. Mas essa questão ainda é um desafio para a gente. Eu queria mostrar a você também uma publicação que nós fizemos de forma independente, que é uma publicação de mulheres cordelistas, que é esse livro aqui, o livro Das Neves e das Nuvens. Esse livro ele foi publicado em 2018, de forma independente, escrito por 17 mulheres de Sergipe, contando suas histórias em cordel. A primeira mulher cordelista que a gente tem notícia escreveu em 1938 o seu primeiro cordel, e não podendo assinar com o seu nome, ela colocou o nome do esposo, que se chamava Altina Lagoano. Então, 80 anos depois dessa história, né, o nome dela era Maria das Neves, nós fizemos essa publicação das mulheres contando suas histórias, e é por isso que nós colocamos o nome de Das Neves das Nuvens, fazendo essa referência a essa mulher cordelista. Ai, que incrível! Nossa, que lindo! Ai, eu adoro esse tipo de coletânea, assim, eu me emociono só de imaginar. E assim, todas as histórias das mulheres, elas falam muito sobre a questão da resistência, do preconceito, enfim, são histórias, o ponto de convergência é esse, é a não aceitação da mulher, ou a tentativa, né, de apagamento da literatura feminina. A literatura de cordel, eu costumo dizer que é um movimento de resistência dentro do movimento de resistência que o próprio cordel já é. Né? Se para ser cordelista já é uma resistência, para ser uma mulher cordelista, declamadora, que gosta de se amostrar nas redes sociais, é uma resistência ainda maior. Sim, sim, a gente sempre tem que ter esse segundo movimento de força para poder entrar e ser reconhecida, né, dentro da literatura como um todo, escritoras de toda a história que a gente acompanha, né, desde Mary Shelley até, enfim, a Maria das Neves, a gente sabe que existe esse apagamento mesmo da história das mulheres na literatura, né, e no cordel, e eu fiz essa pergunta, né, sobre o mercado, porque o pouco que sei do mercado editorial, né, e está muito inserido aqui no mercado em São Paulo, mas o pouco que sei é realmente essa dificuldade da gente encontrar espaço para a poesia, e o cordel sendo ainda mais não conhecido, né, não falado, e muito ligado às tradições de estados do Nordeste, eu imaginei que realmente fosse de muita resistência, de muita coragem fazer esse trabalho, né, porque é isso, a gente precisa ter muita coragem, e fazer o que você faz, que você fala que é se amostrar, para mim é esse movimento de coragem, e é algo assim que é muito bonito na minha visão, porque realmente você falou de escrever e guardar, e eu te entendo, porque eu fiz a mesma coisa, e é muito difícil a gente acreditar que o que a gente escreve faça algum sentido, e depois a gente se descobre que talvez que talvez não precise fazer sentido, mas será que vai tocar? Será que vai causar algum sentimento, né, em alguém? E é muito difícil mesmo a gente se mostrar, e muito difícil a gente se chamar escritora, né, falar, não, eu sou. A gente precisa ter muita propriedade para falar isso, né, e o momento em que a gente fala, para mim é importante, é até um ato político nosso, né, de se impor e de abrir esse espaço e de mostrar para outras pessoas, outras mulheres que estão no mesmo caminho, de que é possível
E basta a gente fazer essa afirmação, primeiro para a gente, né? Eu faço isso. Então, parabéns, assim, de verdade, porque é o que você disse antes, né, do preconceito, tudo, eu também acredito que haja muito mesmo, né, a essa cultura, porque principalmente uma literatura que é muito ligada ao popular, é sempre longe do cânone, né, então aí começam aquelas discussões todas de isso não é literatura, isso, enfim, mas a beleza do cordel, eu acho que precisa ser divulgada e conhecida. Eu preciso citar também, já aproveitando que a nossa amiga Edmara está aqui nos assistindo, a gente sempre conta essa história, que a publicação do livro Das Neves às Nuvens foi um movimento, eu acho que foi um dos maiores movimentos do cordel feminino em Sergipe, porque ele reuniu as mulheres de outros segmentos para poder fortalecer as mulheres cordelistas. Porque nessas histórias, aqui nós temos, nesse livro, dentre as 17 mulheres, nós tínhamos desde Érica, que era uma cordelista que na ocasião tinha 16 anos de idade, até Dona Alda, que tinha 98. Então, a diversidade das histórias que deu essa beleza ao livro, mas quando a gente foi fazer a proposta para as mulheres, para publicarmos essa antologia, todas as mulheres diziam, eu acho que não posso, eu acho que não consigo, eu acho que não sei. Então, essas barreiras que você citou, né, de dizer eu sou cordelista, eu sou escritora, de a gente se colocar no mundo com o pé firme, a gente não consegue fazer de forma isolada, a gente consegue fazer de forma coletiva, com mais firmeza. Então, todas essas mulheres disseram na ocasião, eu acho que não vou conseguir fazer, não dou conta de fazer. Então, essa obra ela é organizada pela Daniela Bento, que é a Daniela Bento que está aqui no perfil com a Ressaca Poética, organizada por mim e pela Daniela, e nós temos textos aqui também nossos, em que nós contamos as nossas histórias. Mas para poder a gente se firmar, para a gente poder desenvolver um pouco de autoestima que nos levasse a fazer essa publicação, foi quando nós convidamos a Edmara, a Elaine e a nossa outra amiga para fazer um ensaio fotográfico que retratasse a mulher escritora. E foi quando surgiu a Edmara aí no cenário. nós fomos a ter um parque muito bonito aqui em Aracaju, que é o Parque da Sementeira. Nós fomos ao parque, as 17 mulheres estavam lá, justamente nesse clima, né, de registrar a escritora. E esse momento, para mim, foi um dos momentos mais importantes, porque ele mostrou exatamente às mulheres aquilo que a gente não conseguia ver. Nós vimos através de outra arte, que é a fotografia. Então, elas puderam mostrar esse olhar para nós. Então, foi uma manhã maravilhosa. Inclusive, tem algumas... Não sei se eu consigo mostrar aqui. Algumas fotos. Lindo. Dá para ver um pouquinho. Sim. Algumas fotos que nós fizemos, e aí a partir desse ensaio fotográfico, desse momento em que a gente se conciliou com outra arte, foi possível a gente desenvolver a autoestima que nos desse a possibilidade de fazer a publicação. Depois desse ensaio, tudo ficou diferente. Aí nós fizemos a publicação, foi um evento muito bonito, o livro foi lançado, mas eu acho que o mais importante foi o processo, foi o caminho. Então, as meninas da Fotografare foram maravilhosas e nos deram esse movimento, essa fortaleza na autoestima. Então, foi muito bom realizar esse livro e nós já temos o planejamento para fazer o segundo, né, de outra forma. Enfim, nós já estamos aí já planejando que vai ter mais amostração. Eu amei, eu vou adotar a amostração. Vou me amostrar também. Dentro de tudo isso que você falou, o que eu penso muito dentro do que a gente está falando, né? É que como ser humano e principalmente sendo mulher, numa construção, né, histórico, social, dentro de tudo que a gente vive, a gente muitas vezes só consegue se enxergar ou se permitir
ver de certas formas a partir do olhar do outro. Então, quando você estava falando, né, que vocês foram tirar as fotos e se viram nessas fotos que a Edmara tirou com as outras duas fotógrafas, e aí vocês tiveram esse movimento para se enxergar de uma outra maneira, eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes o que a gente precisa é encontrar este outro, né, seja este outro quem for, né, um leitor, um amigo, uma mãe, um pai, uma fotógrafa que vai te mostrar e vai te dar a propriedade para você se enxergar de uma maneira que não é exatamente a sua, mas um olhar de fora, né? E eu sei porque eu também senti... É mais sobre o nosso, né? Muitas vezes o olhar de fora é mais apurado do que o que a gente consegue ver. E a gente fica, por todas as questões que são pessoais, né, que há pessoas que têm mais dificuldade mesmo, são mais tímidas, fechadas, mas de maneira geral, todas as barreiras que nós, como mulheres, né, sofremos em toda a história e de como existe realmente essa resistência, ainda hoje, né, de ocuparmos alguns espaços. E há alguns espaços que ainda são vistos, e a gente não pode acreditar que isso seja uma verdade, que são muito masculinos, né, muito masculinizados. Então, o que você está falando talvez seja isso, porque existe uma tradição, né, do homem e tal, e aí a mulher chega e precisa conquistar um espaço que, sabe, é muito difícil para a gente ver de fora e saber, tipo, poxa, já é um espaço tão difícil, né, tão pequeno, e ainda você ter que... É isso, a resistência dentro da resistência, né, que você falou. Então, assim, realmente... Mas eu fico muito feliz, né, que tenha você e essas outras mulheres tenham se encarado, né, se enfrentado, olhado para vocês mesmas e publicado isso. E que bom que já vem um segundo, né? E eu certamente quero ler. Quero conhecer esse trabalho. Com certeza. Lógico. Eu quero tudo, né? Hoje eu já tô querendo todos aí que você falou. Ah, não se preocupe, a gente gosta de se amostrar mesmo. A gente quer Ai, caminhar por adorei. isso. E sabe, Olha muito só. lindo isso de saber que tem gente de todas as idades, né? De 16 aos 90 anos fazendo De cordel. todas Que as coisa mais idades. linda. Fiz É. uma transmissão na semana passada aqui da Sami Abreu, que é uma garotinha de 9 anos do Ceará, que ela declama lindamente. Né? Tem Ai, muitas jovens, muitas crianças que estão nesse movimento do cordel, da declamação, da xilogravura. Né? E as redes sociais elas podem potencializar isso porque elas jogam isso no mundo. Né? Então a gente claro. tem. Por isso que é tão importante fazer. Quando a gente fala que vai se amostrar porque a gente gosta, né? Porque eu brinco por causa do meu signo. A culpa não é minha, é do meu signo, que eu sou leonina. Ah, entendo bem. Convivo com um leonino. Nossa. Então a culpa não é nossa, a culpa é do nosso signo. Mas a gente quer se amostrar, mas a gente precisa ter o que se amostrar, né? O que a gente quer mostrar para o mundo. O que é que a gente veio com toda essa força de se apresentar, de gostar do palco, de gostar do público? No que a gente vai transformar isso? Né? O que a gente pode ter de bom para potencializar através dessa força que move a gente de querer estar nas redes sociais todos os dias, conversando, falando, declamando, né? Então, assim, precisa existir um conteúdo, precisa existir algo que nos mantenha, né? Porque aparecer é fácil, mas se manter aparecendo é difícil, porque essa é a parte que a gente vê, a parte que todo mundo vê, né? Que é uma parte que eu gosto também, essa parte da demonstração. Mas existe uma outra parte em que a gente está estudando, lendo, escrevendo, pesquisando, procurando palavras, que a gente tem uma ideia, consegue fazer, que a gente tem uma inspiração e que a gente quer transformar isso em palavras, e a madrugada acontece, e o dia amanhece. Então, essa parte é a nossa parte com a poesia, é a nossa conexão com a poesia. Essa é uma parte que não está na mídia, essa é uma parte que as pessoas não veem, mas que uma coisa depende da outra. Né? Então, Com se eu não tiver certeza. aquela outra parte que eu estou escrevendo, estudando, lendo, pesquisando, essa outra parte fica enfraquecida.
Então, assim, Sim. a Aurita está aqui comentando, dizendo, Isabel se amostra e amostra a gente. Ah, Porque é isso. esses espaços precisam ser para isso, né? Quando você. As fotos que você publica no seu Instagram são lindas. Quem não viu ainda, vai lá no Instagram, Annalise Soares, segue lá e vê. As fotos são maravilhosas. Mas por trás dessa foto tem as horas de leitura, tem as vezes que É. você se emociona, né? Quando você se conecta com essas histórias desses autores, quando você se vê Uhum, naquilo que eles escreveram, né? Então, assim, é uhum. um mundo em que a gente precisa mostrar mesmo, mas a gente precisa refletir principalmente o que é que a gente está mostrando, né? O que é que a gente Com certeza. precisa fazer. Josi está aqui Sim. comentando. Josi, um beijo para você, lindeza. Josi está dizendo, trabalhos como esse, Bel, são terapêuticos, além de poéticos, né? Eu trabalho com as mulheres. As crenças limitantes e os traumas transgeracionais, além das mulheres, são desafiadores. E nós, mulheres, são desafiadores. Eu acredito nisso também. Edmara está aqui me lembrando o nome de Viveca. Elaine, Edmara e Viveca Freitas. Esse ensaio foi um desafio, uma maravilha. E elas ficaram maravilhadas. E Edmara, ai meu Deus, 17 mulheres. Vamos lá, vamos fotografar. Mas ficou lindo. Luiz Acredito. Ademar está comentando aqui em versos, está dizendo: literatura é um dom e uma bênção divina. Poetizar uma arte com a beleza combina. Mil vivas para Isabel, mil vivas para o cordel com presença feminina. Obrigada, Ademar. Ah, Beijo para você. gostei. Isso aí. Parabéns mesmo. Que coisa linda. Tô encantada, Então, mais ainda. as discussões do projeto, do seu projeto, o Giovanna está perguntando, são Uhum. feitas no seu Instagram mesmo? Como são feitas as discussões? Bom, as discussões do Lendo Clarice 100, Lendo Clarice 100 é o nome do projeto, né, da Clarice. Nós fazemos, como eu falei, no grupo do WhatsApp, todo o último sábado do mês. Mas eu também produzo conteúdo no meu Instagram, no meu YouTube, de resenha ou de discussões paralelas ou né, adjacentes que vão surgindo dentro da leitura. E agora, na quarta, inclusive eu e a Ingrid fizemos uma live para discutir a vida e a obra da Clarice na década de 40, porque foi esse período, né, histórico que a gente leu nesse primeiro quadrimestre do projeto. São obras todas que foram publicadas e escritas pela Clarice na década de 40. Então a gente fez a live e assim a gente pretende manter, né, nas próximas leituras e tudo. Eu também sempre tento fazer conteúdos no meu YouTube, por exemplo, que são complementares, porque além das obras que estão no nosso cronograma de leitura do projeto, eu tenho lido as crônicas todas da Clarice, eu li a biografia dela, li o livro de cartas que ela escreveu às irmãs, durante também a década de 40 e 50, enquanto ela vivia fora do Brasil. E então, assim, esses materiais todos que você está falando, né, que a gente, por trás, né, de todo o conteúdo que a gente produz, tem as horas de leitura que são, que precisam ser bem fortes, solidificadas, e então, assim, eu tento produzir esses conteúdos para que as leituras minhas e de todos aqueles que estão acompanhando o projeto possam ser ainda mais bem aproveitadas, né, mais profundas e tudo. Então, isso, assim, a gente tinha combinado de fazer encontros presenciais aqui em São Paulo para todos aqueles que estejam aqui, né, que possam participar. Contudo, por causa do isolamento, por causa da quarentena, esse primeiro encontro, pelo menos, foi cancelado, então a gente fez a live, mas tem muita gente de vários lugares do Brasil no projeto, sabe? Tem muita gente aí do Nordeste, de vários estados do Nordeste, tem pessoas do Centro-Oeste, muita gente em Minas, no Sul também. Então, assim, é claro que é somente uma parte que está aqui em São Paulo. Então, por isso a ideia das lives e ideias de conteúdos extras para que a gente possa discutir com as pessoas também que estão distantes, né? Mas acabou sendo para todos nós agora por causa da Covid, né?
Sim. Então é isso, espero que tenha respondido. Qualquer outra dúvida também, se alguém tiver depois ou quiser saber, eu me disponho, né? É só falar comigo lá no meu Instagram que eu explico direitinho. Eu queria que Sim. você fizesse algumas sugestões de Uhum. leituras. Queria que você Uhum. fizesse sugestões de filmes e de séries, se você gosta de assistir. Beleza. É sempre tão difícil. Gente, eu sou geminiana. Você falou do seu signo, eu falo do meu. Geminiana, a gente não consegue falar uma coisa só, né? Aham. Mas assim, tudo bem. A gente fala demais, a gente tenta. De sugestão de leitura, eu tenho milhares, mas eu vou me conter, aproveitando o dia, né, da literatura brasileira. E realmente, a literatura brasileira é realmente o que eu gosto muito de falar e gosto mesmo de valorizar. Então, óbvio, né, que eu vou indicar a leitura de Clarice Lispector, porque eu tô nessa, eu amo, é uma das minhas escritoras prediletas da vida e ela é minha musa grande da literatura. Então, fica aqui não só a dica, mas o convite para participar do projeto. Também, óbvio que eu vou indicar a leitura de Drummond, porque Ah, poesia desculpe lhe interromper, é porque ficou com uma sim. pergunta quando você falou sobre o grupo no WhatsApp. Quem quiser Uhum. entrar no grupo no WhatsApp, Para quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, é só me vir falar comigo no Instagram, na DM, que eu mando o link para a pessoa participar. E se quiser pronto. se inscrever no projeto, também ali na minha bio, no Instagram, tem o link, tem um formulário de inscrição, que é super rapidinho de se inscrever, mas o WhatsApp é só me falar que eu mando o link, tá bom? Maravilha. E mais de leitura também, assim, mais contemporâneos, enfim, saindo um pouco dos clássicos, assim, né? Eu gosto muito e gostaria muito de indicar a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora brasileira contemporânea, que mora, se não me engano, no Pará. E ela tem uma história de vida muito interessante, eu gosto muito da escrita dela. Também indico a leitura de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora maravilhosa brasileira. Ela é mineira de Belo Horizonte, ela é uma escritora negra e eu gosto muito. Ela escreve de maneira assim muito tocante. Gosto muito do livro Olhos d'Água dela. Também indo nessa direção de contemporâneas, quero também indicar desculpa, a literatura que eu li recentemente, mas que eu achei muito poética, que é da Aline Bay, o Peso do Pássaro Morto. A Aline Bay é uma escritora de 30 e poucos anos aqui de São Paulo, e ela escreve, e é muito sensível a literatura dela, né? Eu gosto bastante. Enfim, poderia me estender, eu já falei do meu pai hoje, mas assim, não vou ficar Faz uma só falando do indicação do meu seu pai. quintal. Faz uma indicação do seu pai para a gente procurar pra gente ler. Claro. Bom, eu gosto muito do livro O Mágico Desinventor, que é um livro infanto-juvenil dele, que foi o primeiro livro dele publicado na década de 80 ainda, nem era nascida, mas é muito contemporâneo. Algumas reflexões que ele coloca, especialmente em relação ao meio ambiente, a relação do homem com a natureza. Também gosto muito do Fábulas do Amor Distante, que é um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, de 2004, que é um livro, como o nome diz, que traz algumas fábulas sobre o amor e sempre sobre o amor de casais muito, muito diferentes um do outro, né? Por exemplo, ele tem a bailarina e o vaso chinês, né? Então, assim, tem uma ligação, um fio, né, condutor que liga essas fábulas, mas são fábulas que são muito bonitas, eu gosto muito, e falam de amor, né, e o amor possível dentro de tantas impossibilidades, né. E também tem um livro dele mais recente que está somente disponível no Kindle, na Amazon, que eu falei recentemente sobre ele, que chama O Sonho das Pedras,
que já é um livro para adulto, né? Não é um livro infanto-juvenil, é um livro, né? E ele tem traços de realismo fantástico, é um livro bastante reflexivo e tem alguns toques autobiográficos do meu pai, mas que até fiz uma resenha lá no meu canal do YouTube, que eu conto, assim, principalmente sobre uma personagem que está presente nesse livro, que faz parte da infância do meu pai, então, assim, mas assim, pela escrita mesmo, e também porque tem umas reflexões muito poéticas, e principalmente ligada, por exemplo, à poesia de Drummond, né, que ele, até pelo nome, né, O Sonho das Pedras, e ali nesse romance vai aparecer uma pedra ali no meio de um caminho, né, no meio de uma estrada, que vai fazer as pessoas entenderem suas verdades e suas realidades de diversas maneiras. Então fica aí essas dicas da literatura dele, e os outros que eu citei são escritores todos brasileiros, clássicos e contemporâneos, né? Uhum. Inclusive, você falou sobre a Conceição Evaristo. Nós temos dois amigos, que é o Jorge Henrique e o Carlos Alexandre, que toda sexta-feira eles estão fazendo uma live sempre para comentar um conto da obra de Conceição Evaristo, né, que é Olhos d'Água. Olha que legal. Uma semana, Jorge Henrique já passou aqui na nossa transmissão também, e eles estão toda sexta-feira às 15 horas fazendo uma transmissão sempre para comentar sobre um trecho, um conto do livro Olhos d'Água de Conceição Evaristo. É lindo esse livro, lindíssimo. Essa dica aí para quem está assistindo. E os filmes? Você gosta de ver muitos filmes? Sim, eu assisto, né? Eu passei, eu acho que por aquele período que a gente ficou só assistindo série, assim, mas eu gosto muito de filmes. Os meus dois filmes prediletos que eu sempre cito são O Cinema Paradiso, que é um filme da década de 90. Inclusive, no meu casamento eu entrei com a trilha sonora de Cinema Paradiso. E sempre cito também o Labirinto do Fauno, né, do Guillermo del Toro. O Labirinto? O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é um filme, e agora saiu em livro, mas está no meu quarto, senão eu vou mostrar para vocês que edição mais linda. É pela Intrínseca que saiu. Ele é um livro que vai fazer uma grande metáfora, né, do período na Espanha, né, ali pós-guerra, né, com aquela ditadura horrorosa, né, aquele período sombrio da Espanha, e numa fábula, assim, numa coisa fantasiosa, né, porque é pela visão de uma menina. Então ele usa do fauno, desses seres, né, mágicos. Então, assim, é um filme que eu já assisti umas 3, 4 vezes e toda vez eu choro. E assim como o Cinema Paradiso, eu gosto, assim, me emociona. O Cinema Paradiso é um metafilme, né? Um filme que fala sobre cinema, pelo amor pelo cinema, é uma coisa linda, maravilhosa. E recentemente eu reassisti, né, um filme que eu gosto muito, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, que é um livro que eu acho maravilhoso e vale muitíssimo a pena assistir. Enfim, vou ficar só nesses 3, senão vou ficar aqui falando que nem uma boba. Mas de série, eu assisto muita coisa. E de série, eu sou a pessoa mais sem filtros possível. Eu assisto de tudo, assim. Meu leque assim, é amplo demais. Mas, assim, eu assisto desde, sei lá, Gilmore Girls até Game of Thrones e passando por todas da Marvel, que eu já assisti, sabe? Eu sou super policiais. Eu gosto muito, né, assim, me marcou muito Game of Thrones, embora o final seja esse final polêmico, mas me marca muito a Grace and Frankie, que assim, eu acho que é uma série que todo mundo deveria assistir, porque é leve, é divertida, mas ela faz reflexão e ela coloca o ponto de vista de 2 mulheres idosas, né? Então, assim, eu gosto muito disso, porque é uma reflexão mesmo do envelhecer, só que da beleza da vida e mesmo das desgraças que acontecem na vida delas, né? Do corpo que não corresponde ao ânimo da alma
das problemáticas do casamento, dos filhos, mas é sempre com uma leveza, assim, então eu gosto muito de Grace and Frank, assim, é uma indicação que eu deixo para todos aqui assistirem. Maravilha, adorei as indicações. Eu não assisti ainda, não, eu só vi o anúncio na Netflix, mas eu não Nossa, assisti. assiste, eu adoro, eu me divirto. Coloquei na minha lista. Eu também, sério, eu assisto de tudo mesmo. Eu vou de tudo ali, eu vou explorando. Olha, você acredita que o tempo já está passando e a nossa segunda live já está acabando? É muito Gente rápido. do céu. Gente, poxa vida. E eu, se deixar, eu fico falando mesmo. Ixi, que horror. Mas que É bom. muito rápido. Mas o falar, a questão não é o falar, é que a gente queria falar mais, é porque a hora Com passa. certeza. Sempre eu pergunto, né, se alguém tem uma indicação de filme, livro, série, Uhum. que também a gente está também assistindo, né? A gente tá, dentre as leituras também, a gente vai assistindo aí, se perdendo nas séries. Eu mesma me perco. Sim, sim. Mas as livros eu assisto uma, depois eu assisto outra. Enfim, vou acompanhando aqui. A Netflix está sendo generosa. Sim. Eu amo. Deixa eu ver se tem Adoro. mais alguma pergunta. Deixa eu ver quem está por aqui. Suiane Costa, Maria Navarro, Thelma está dizendo que não tem paciência de ver filme em casa. Adora cinema, mas ela está sentindo falta. Por enquanto, Thelma, você vai ter que assistir em casa. Pega essas indicações e assiste em Paciência. casa. A minha amiga, a menina do cuscuz, que está aqui, eu inclusive quero fazer uma live com ela, na semana que vem a gente marca, que é uma nordestina retada aí, que ama cuscuz e faz uns stories maravilhosos. Depois eu vou sugerir para você indicar. Ela é muito bem humorada, faz vídeos super engraçados. E ela tem o IG dela, é a menina do cuscuz. Depois, se quiser, segue o trabalho Maravilhoso. dela. Ela vai estar por aqui na semana que vem. Linda Leitura também está aqui. Eu sou ótima para ler os nomes do Instagram, me atrapalho tudo. José Careolando chegou, minha amiga Catarina Aragão. Olha só, minha gente, muito obrigada a todo mundo que continuou assistindo, que veio para essa live. Gustavo, meu primo, está perguntando se nós assistimos Anyway. Assistir. Ai, gente, eu Aquela amo. Eu acho série, linda. aquela série, o Verdade. único defeito é que ela acaba, né? Nossa, sim. Aliás, faltam 2 episódios para assistir. E assim, faz, sei lá, semanas que eles estão lá. Mas eu tô com dó de assistir, sabe? Terminar. Eu tô com Você dó. não assistiu tudo ainda não, né? Eu não quero que termina, sabe? E eu já tô assim com o dedinho para comprar os livros agora, porque eu quero Isso. muito ler. Quem me indicou essa série foi inclusive foi a Edmara. E aí eu assisti, é linda demais, muito linda. É linda, linda, linda mesmo. Nossa, a fotografia, a história, e as atuações, é tudo lindo, maravilhoso. Amo. Isso, Miana está aqui dizendo a gente que o livro é melhor ainda. Então pronto. O meu dedinho aqui de compra já tá preparado. Eu quero muito ler, muito mesmo. Eu também. O livro é melhor que a série. Querendo deixar a gente mais curiosos que já estamos. A Ida Maria sim. também do Rio Grande do Norte está aqui. Um abraço para os meus amigos do Rio Grande do Norte. O pessoal do Rio Grande do Norte acompanha muito a transmissão que a gente faz A aqui. Edmara sugerindo nada ortodoxa. Eu acabei de assistir. Eu assisti há 2 dias e é maravilhosa mesmo. Nossa, maravilhosa. Nada ortodoxa. Edmara está dizendo que tem todos os livros da Anne. Ai, gente, preciso, simplesmente. Edmara, vou lhe fazer uma visita. Vou sair da quarentena para pegar os livros da Anne. Eu vi essa indicação da ortodoxa e eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. Assim, pesada, mas é incrível. É incrível. Nossa, é incrível. Assiste. Isso mesmo. Minha amiga, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Pela maravilha de live que você pôde compartilhar com a gente, contando sua história, contando um pouco da sua história, né? Porque pela quantidade de livros que a gente está vendo aí, pelo entusiasmo que você transparece para a gente, do gosto pela leitura, a gente fica muito feliz. E eu estou muito, muito, muito grata a Edmara, que me apresentou a você. Nossa cupida. Que tem feito esse trabalho maravilhoso. Vou seguir acompanhando seu trabalho. E o que você precisar do Cordel,
das cordelistas, dos cordelistas, pode contar com a gente. Eu quero mandar um abraço também para todo mundo que está nos assistindo, que nos assistiu e que vai nos assistir, porque muita gente assiste depois. E Sim. queria que você deixasse. Edmara, um coração para você, viu, Edmara? Um coração aqui É, com o nome aqui, ó. do que ela que me deu essa camisa de presente. Um coração. Ali, o meu também tem um cordelzinho. Ah, Obrigada, Edmara. Thelma Costa está dizendo prazer, foi ótimo. Obrigada às duas maravilhosas escritoras. Thelma, um beijo para você. beijo, prazer. Thelma vai estar aqui. Thelma ficou emocionada quando soube quando soube que do seu pai, que seu pai é seu pai, o escritor Que meu pai é meu pai, que eu sou filha do meu pai. Você é filha do seu pai. Edmara está dizendo, amo vocês, meninas. Eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem, uma história, um poema, o que você quiser. Bom, primeiro eu agradeço também todo mundo que participou, principalmente a você pelo convite, foi maravilhoso, foi incrível passar minha noite de sexta-feira com você e com todos que nos acompanharam, conhecer pessoas. Me coloco à disposição também a todas vocês, cordelistas, todos os cordelistas, para conversar, para divulgar o trabalho, para a gente aprender, porque é isso, eu acho que o importante, e é o que nem você falou, o primeiro passo é a gente querer conhecer, né? E depois a gente vai atrás. E a minha mensagem a todos aqui é de que todos nós mantenhamos a tranquilidade, a paz, o amor, assim, e tenha esse olhar realmente de empatia, de paciência, e que, se possível, né, fazer essas reflexões e buscar, quando não é possível a nós, buscar na literatura, na poesia, essa elevação, essa beleza, né, essa transgressão, né, do eu, e esse ser coletivo que a gente se transforma quando a gente lê. E o que eu digo eu vou falar aqui uma frase do Guimarães Rosa, que é uma frase que minha mãe sempre fala, né, para mim, para minha irmã, sempre fala em momentos difíceis, que é do livro Grande Sertão Veredas, né, que ele fala que o que a vida quer da gente é coragem. Então, coragem a todos, coragem a nós, para que a gente se assuma mulher, para que a gente se assuma escritora, para que a gente se assuma leitor, para que a gente assuma as nossas limitações e que se abra para aprender, né? Que é o mais importante sempre. É isso. Muito obrigada. Lindo. Maravilha. Estou muito feliz, muito mesmo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda sempre. Quando vier ao Nordeste, não esqueça de colocar Aracaju no seu roteiro. Certamente que sim. Irei. Você já conhece Aracaju, não? Não, eu conheço pouco do Nordeste, já fui para Alagoas, para Pernambuco e Bahia, por enquanto. Mas, com certeza, eu quero muito voltar, porque esse lugar é muito maravilhoso, gente. Cada lugar que eu vou aí, eu fico mais apaixonada. Coloque Aracaju no seu roteiro, para a gente se encontrar pessoalmente. Combinado. Muito obrigada. Beijo para você. Beijo todo mundo. Beijo para todo mundo que nos assistiu. Tchau, muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau.